Olá pessoal, tudo bem? É o professor Daniel Mota e hoje vamos fazer uma explicação da aula que nós postamos no Google Classroom, a origem dos reinos da Europa. Quando nós falamos a formação étnica dos povos da Europa, falando da Europa Central, você tem o leste europeu, ok? Aí você tem o sul da Europa, o norte da Europa e o leste da Europa. Tanto o leste como o oeste você vai ter esses grupos. Vai ter vários povos tribais morando na própria Europa. Como se fosse hoje o nosso Brasil, distribuído por vários grupos indígenas, mas no território, no continente e no território brasileiro. Então, quando se fala a origem dos reinos da Europa, nós temos que falar o seguinte, que esses reinos se formaram a partir de grupos tribais. E nós temos grupos étnicos, temos 3 grupos étnicos básicos. Os germanos, os eslavos e os tátaros mongóis. Esses 3 grupos vão dar a base cultural, tá, para a sociedade europeia atual e vai ajudar na formação dos reinos e dos próprios valores da Europa. Não temos como dizer, ou deixar de dizer, na verdade, que os reinos da Europa eles tiveram basicamente a referência aos povos germânicos, que foram os mais espertos, os mais organizados e, principalmente, os caras que fizeram uma parceria muito forte com o Império Romano. Por que eu falo isso? Quando houve a queda do Império Romano, os próprios germanos já estavam alinhados com os germanos. Os germanos estavam alinhados com os romanos e até mesmo os próprios germanos, pessoal, eles eram como se fossem exércitos mercenários que ajudavam na proteção das fronteiras do Império desculpa, ajudavam nas fronteiras do Império Romano. Desculpa, tem um branco agora no professor. Então os grupos germânicos eles ajudavam militarmente, até eram muitos grupos mercenários que ajudavam a proteção da fronteira e fazia parte do próprio Império Romano. Quando há uma queda do Império Romano, quando o Doacro lá e outros grupos, o general Doacro e outros grupos, eles conquistam Roma e começam uma decadência do próprio Império Romano, esses reinos, esses grupos tribais, tanto os germanos como os tátaros mongóis, tá? Como os eslavos, eles vão ocupar regiões que eram tradicionalmente dos romanos. E os povos germanos eles vão fazer isso. Na Europa Central eles vão fazer o quê? Eles vão se juntar com as estruturas do Império Romano, tá? E vão começar a formar os reinos atuais, os reinos antigos da Europa e os atuais países hoje. Então, basicamente, é uma fusão entre a cultura romana e os povos germânicos, que são os reinos da Europa na Antiguidade. Esses 3 grupos, nós caracterizamos os germanos, os eslavos e os tátaros mongóis como grupos bárbaros. Então, a gente já teve uma aula para vocês sobre o que era bárbaros, ok? São bárbaros porque não falavam latim. E eles vão aproveitar esses grupos germânicos com a queda do Império Romano, se instalar na Vila Romana, que era como se fosse um burgo, tá? Uma vila fortificada, onde você tinha toda uma estrutura administrativa que depois vai se tornar a estrutura do senhor feudal, ok? Com toda a estrutura interna e a casa, a grande casa, etc. Depois a colheita, o campo de caça, etc. Ok? Então esses reinos, esses grupos tribais da Europa, eles vão se organizar nas vilas romanas, e quem vai assumir esse poder? Seria o chefe das tribos germânicas e seus descendentes, que mais tarde eles vão se tornar os senhores feudais. Eles vão administrar as terras e vão começar a organizar e vão se aproveitar o quê? Da estrutura administrativa, deixada pelos romanos. Que depois essa estrutura administrativa, essa vila romana, que será depois um feudo, ele vai ter uma estrutura independente e vai se tornar reinos independentes.
E uma coisa interessante, que a formação desses reinos, pessoal, ele acontece pelo quê? Pela uma organização estrutural, a criação de milícias, ou seja, exército próprio, a delimitação do espaço geográfico deles, a questão religiosa e com a influência da religião cristã. Okay? Então esses reinos eles surgem a partir dessas vilas romanas, tá? Com a administração dos germanos, e mais tarde se tornaram reis. Reis por quê? Porque eles vão ter a referência da teoria divina dos reis, que no caso é o quê? A própria igreja, os cristãos europeus vão fazer uma aliança entre a igreja e esses senhores, esses reinos, pequenos reinos, esses senhores feudais ou esses chefes de tribos que moram na Vila Romana. Eles vão fazer o quê? Vão criar um reino. Um rei só tem o conceito de rei porque ele tem a bênção do divino, da igreja neste caso. Então você tem vários reinos que surgem na Europa. Tem o reino dos suevos, reino dos anglo-saxões, dos vândalos, dos ostrogodos, dos visigodos, dos burgúndios, dos francos, dos alamanos e de outros grupos bem interessantes espalhados pela Europa Central. Okay? Esses grupos, gente, como que eles surgiram? Eles surgiram como tribos germânicas, aí eles se tornam vilas, depois eles se apropriam da estrutura de vilas romanas, essa vila se torna uma cidade, aí essa cidade surge aquele camarada que vai administrar lá o melhor guerreiro, o chefe da tribo germânica, ele tem a bênção da igreja e ele se torna um rei. Esse rei, pessoal, na verdade ele vai pegar essa estrutura administrativa e vai criar milícia, vai criar um rito religioso, vai organizar de tal forma esse grupo que ele vai ser um rei. Nessa sequência, para se tornar um país hoje moderno, depois da criação do reino, você tem a conquista de pequenos reinos e acordos. Esses pequenos reinos e acordos entre outros reinos, você vai tirar um deles que vai administrar todos os outros reinos, e esse reino se tornará um império. Então, o que é o império, pessoal? O império é a formação do quê? Administrativa, política e geográfica, administrada por um imperador. O que é o imperador? É um rei que tem um acordo com vários pequenos reinos de proteção e domínio político, econômico, social e militar. Ok? Então, um império ele vai se tornar o quê? Uma região administrativa de pequenos reinos. Desses pequenos reinos, gente, tornou império, esse império você vai ter o quê? Uma administração um pouco mais polida, mais organizada, que daí você vai construir o conceito de Estado Nacional. Estado Nacional, ou seja, é um Estado com limite geográfico, delimitação política, organização econômica, organização religiosa e com administração central. Aí você tem um Estado Nacional moderno, onde você tem a participação um pouco mais democrática na construção da sociedade, e você tem um país. Então, a origem dos reinos da Europa, elas vão formar os países da Europa hoje. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Basicamente, esse é o resumo da aula nossa hoje. A formação, a origem dos reinos da Europa, ela se dá a partir de grupos tribais. Esses grupos tribais são formados por grupos bárbaros. Esses grupos bárbaros vão se apoderar da estrutura administrativa dos romanos. E essa estrutura administrativa dos romanos vão se tornar o quê? Em um reino. E esse reino serão os países modernos hoje. Ok? Só para dar uma passão para vocês. Se você pegar a estrutura administrativa de um império na antiguidade e de um estado, como hoje, por exemplo, colocar o estado do Paraná, onde nós estamos falando, dando essa aula, da cidade de Apucarana. Se você pegar os 399 municípios, incluindo a capital, Curitiba, se nós fizermos um comparativo, são reinos da antiguidade com domínio político, delimitação territorial, língua e uma delimitação, organização jurídica e econômica. Esses pequenos reinos do estado do Paraná, que são os municípios, ele tem a mesma característica de um império na antiguidade. Só que hoje as coisas não se dão na base da espada. Hoje se dão a partir da movimentação dos processos democráticos.
ok? Então, os reinos de antigamente são as cidades de hoje. Os impérios de antigamente são os estados de hoje, ou países de hoje, ok? Um abraço, essa é mais uma aula do professor Mota. Um abraço, jovens, estamos com saudades.